deixa eu ver, falar um pouquinho sobre a... Deixa eu ver aqui. Sobre o passado do verbo to be. Então, a gente começa a nossa apostila falando um pouquinho sobre o passado do verbo to be. Eu não coloquei aqui, mas eu vou abrir aqui o meu notepad para mostrar para vocês, tá? Então, nessa apostila, o que nós aprendemos? Nós começamos a falar sobre passado, né? Nós aprendemos como a gente vai falar de situações que ocorreram no passado, certo? Então, tudo que eu vou falar utilizando o verbo to be, por exemplo, o verbo to be, né, para quem não sabe, para quem não lembra, né, é o am, o are e o is, tá? Am, are e is. Essas três formas do verbo, né, ele sofre algumas alterações conforme o tempo verbal que a gente vai usar. Então, esses aqui, am, are, is, a gente vai usar no presente. Agora, se eu for falar isso no passado, o am, ele vai virar was. O are vai virar were. E o is vai virar was. Ok? Então, essas são as três formas do passado. Was e were. No caso, duas, né? Was e were, tá? Então, a gente vai substituir de acordo com os pronomes que nós utilizamos aqui, ó. Por exemplo, o am. Obviamente, o único que vai com am é o I. Então, fica was, né, no caso. Então, I was, né? Eu era alguma coisa, né? Lembrando, né, para quem não lembra, só para uma breve revisão, o verbo to be significa ser ou estar, né? Ser ou estar. Essa é a tradução do verbo to be, tá bom? Então, se eu falo I am, eu posso falar que eu sou ou eu estou. Agora, se eu falo I was alguma coisa, eu falo que eu era ou eu estava, sempre no passado. Tudo bem? Pessoal que está aqui comigo no Google Meet, se vocês quiserem mandar alguma mensagem no chat, eu estou aqui dando uma olhadinha no chat, vendo se vocês tiverem alguma dúvida, falar comigo, tá bom? Que a gente vai conversando melhor no decorrer da aula, tá? E aí com o are, aí você vai pegar todos os pronomes, né, que vão com o are, né? Então a gente tem you, a gente tem we, a gente tem o they, tá? E daí no caso, se eu falar assim, we are friends, nós somos amigos. Se eu quiser falar essa frase no passado, nós éramos amigos, a gente fala we were friends. Tudo bem? We were friends. Nós éramos amigos. Tudo bem? Com is, eu vou usar o he, né? Eu vou usar um she, vou usar um it, né? E aí eu falo, he, se eu quiser falar, né? He is a teacher, né? Ele é um professor, né? Agora, se eu falar que ele era um professor, o que eu faço? He was a teacher, no passado, tá? Então, pra você, eu vou até colocar um exemplozinho aqui. Um exemplo bem simplesinho aqui, só pra vocês visualizarem melhor o que eu tô falando, tá? Então, eu vou colocar assim, I am, deixa eu ver, I am working, sei lá, eu estou trabalhando, né? Agora, se eu quiser passar pro passado, fica I was working, tudo bem? Então, eu estava trabalhando, porque é no passado. Tranquilo? De boa, pessoal que tá comigo? De boa? Manda aqui no chat, vê se tá tudo bem. Qualquer coisa, sim. Então tá bom, a Ana Paula falou que sim, então fechou. Então vamos continuar, ó. Então aqui tem um pequeno exercício, né? Então aqui tem algumas frases para que você possa colocar o verbo to be corretamente, né? Então I vai com was, we vai com were, o Tina, né? A Tina, que é o nome da pessoa, né? A gente vai colocar was, porque é o verbo dela, né? O verbo que vai com he, she, it, né? He, mesma coisa, was. Robert and Stan were. You were e they
were. Fica assim, tá? Então, se vocês quiserem tirar um print aí pra tentar fazer, pode tirar um print e essas são as respostas, tá? Pra vocês aí também darem uma olhadinha, tá bom? Ver se tá tudo certo, se tá tudo ok, tá? Bom, outra coisa que nós falamos já no comecinho do livro é sobre isso aqui, ó. In, on e at. Né? Isso aqui é bem clássico, muita gente acaba confundindo isso aqui, tá bom? Então, eu vou falar pra vocês novamente, a gente vai trabalhar isso aqui novamente, tá? Mas é muito fácil. Se vocês seguirem a ideia desse diagrama que eu coloquei aqui, vocês vão sair muito bem, tá bom? Beber uma água, que eu falo muito. Olha lá. Então, a gente tem in, on e at. Tá vendo que tem uma regrinha? Ó, o in aqui, eu tô colocando ele de uma forma mais geral, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui o meu. Aqui, ó. Tá vendo? O in aqui, eu tô colocando ele de uma forma geral, ó. General. O in é quando eu não quero ser específico. Então, eu vou usar esses três aqui pra tempo e pra lugar. Tá vendo? Ó, tempo e lugar, tá? Vamos falar de tempo, e aí depois, eu já falei sobre tempo, né? Então, basicamente o que ele pede aí na apostila para que a gente fale de lugar. Mas eu vou falar dos dois para que vocês tenham em mente aí. Os dois são muito parecidos, tá? Então, de tempo, ó. Então, se eu quiser usar o when, eu vou usar o when para quando eu quero falar sobre séculos, centuries, decades, décadas, years, anos, months, meses e weeks, né? Quando eu quero falar de número de semanas. Então, em 30 weeks, em 30 semanas, né? Um exemplo, tá? Então, eu uso sempre um when. Por quê? Porque o when eu não tô sabendo, eu não estou sendo específica em relação ao período que algo aconteceu. Por exemplo, vamos supor que eu estou contando uma história para alguém, uma coisa que aconteceu lá no passado, mas eu não sei de fato o horário que isso aconteceu, eu não sei o dia que aconteceu. Vamos supor que a gente está falando sobre história aqui, né? Vamos supor que a gente está fazendo uma pesquisa de história, né? A gente está falando sobre, sei lá, a Revolução Francesa, sei lá. E vamos supor que na hora você não vai lembrar o ano exato que aconteceu, o mês que aconteceu, não, né? Você vai falar algo que seja próximo, né? Na década de 80, né? No século 20, no século 17, não é? Então, a gente faz dessa forma, só que aí, toda vez que a gente vai falar isso, a gente usa o in, né? Um outro exemplo, vamos supor que você querer falar de alguma coisa que aconteceu em janeiro, né? Em janeiro você teve uma situação lá, e aí você, sei lá, não lembra exatamente qual é o dia, então você fala in January, in July, in May, e assim por diante, né? Agora, vamos supor que você quer falar também de algo que vai acontecer daqui 3 semanas. Então, você vai falar que você vai viajar em 3 semanas. Então, I'm traveling in 3 weeks. Então, eu vou viajar daqui 3 semanas. E assim por diante, tá? Depois a gente tem o on. Olha o on aqui, ele é um mais específico, tá vendo? Ó, more specific. Ele é um pouquinho mais específico. Então, como assim? Eu quero falar sobre dia, eu quero falar sobre semana, sobre finais de semana, né? Por exemplo, eu quero falar do aniversário de alguém, eu quero falar de uma data específica, uma coisa que ocorreu especificamente naquela data, né? Eu quero falar de um dia da semana, né? I have a party on Friday, né? Eu tenho uma festa na sexta, eu falo on Friday, né? Porque eu estou falando de dias da semana, né? Weekend, pra quem não lembra, é o dia, final de semana, tá? Então, final de semana lá, on the weekend. Eu vou viajar no final de semana. I'm traveling on the weekend. E assim por diante, tá? E aí a gente passa pro at, né? Que o at é o very specific, né? Quando eu falo de very specific, eu tô falando de algo que eu sei o horário exato que aquilo vai acontecer, né? Eu tenho uma hora certa para que aquilo acontecer. Então aqui eu vou usar sempre para horas, tá? Então, at 7 a.m., at 12 o'clock, at 5 p.m., eu tenho um horário específico.
I have a meeting at 3 a.m. Oh, 3 p.m. Sorry, a.m. não. Então eu tenho uma reunião às 3 horas da tarde, né? Então é isso que a gente vai usar, é para isso que a gente vai colocar esse at. Deu para entender essa parte do time? Eu acho que vocês já devem ter visto isso lá no Book 1, né? A gente já deve ter falado sobre isso, né? E aí nós temos aí a parte de location, né? Quando a gente fala de location, a gente vai usar o mesmo princípio, tá? O mesmo princípio. Só que agora eu tô falando sobre lugar, né? Então, por exemplo, para usar o when, quando que eu vou usar o when? Quando eu quero falar de país, quando eu quero falar de uma cidade, de um bairro, né? I live in São Paulo. Eu moro na cidade de São Paulo. Eu fui específica onde eu moro? Não, eu não fui específica, né? Eu apenas falei a cidade que eu moro, mas pode ser em qualquer canto da cidade, né? Vamos supor que eu quero falar que I live in Tatuapé. Eu moro no Tatuapé. Ok, mas pode ser em qualquer rua do Tatuapé, né? Qualquer rua daquele bairro dali que você citou. Tudo bem? Então eu não estou sendo específica, tá? Agora, para ser um pouquinho mais específica, eu vou usar o on. Novamente, né? Quando eu quero falar da rua, quando eu quero falar de avenidas, né? Então, por exemplo, I work at Tuiuti Street, sei lá, eu trabalho na rua Tuiuti. Então eu falo on Tuiuti Street. Então eu uso on porque eu estou sendo específica onde é. Por mais que eu não esteja falando o número da casa exatamente, mas eu estou sendo específica, que tem aquela rua. Então naquela rua ali é onde eu moro. Agora, se eu quiser passar o endereço certinho para a pessoa, aí eu vou usar o at. Que aí eu coloco o endereço completo, né? Ou, por exemplo, se eu quero falar que eu quero falar de um ponto específico da nossa conversa, né? Eu também posso usar o at, né? Então, por exemplo, aqui o exemplo que ele colocou, at 734 Oxford Street, né? Então, na Oxford Street, na rua Oxford, 734, né? Então, eu estou sendo específica ali. Então, naquele local ali é onde ele mora, por exemplo. Ou uma localização específica, at the store, na loja, né? At the store, I'm at the store. Eu estou na loja. Porque a gente entende, né, que no contexto, né, pode acontecer de a pessoa saber dentro do contexto qual que é a loja que ela está falando, né? Então, a gente entende isso, tá? Então, a gente também pode usar. Então, por exemplo, I had lunch at the mall. Eu almocei no shopping, um exemplo, né? Então, assim, a gente tem esse tipo de coisa. Acho que deu pra entender, né? Acho que eu fiz bem explicadinho aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa do tipo aqui no Google Meet? Dá uma... No momento não. Beleza, tranquilo. Então a gente vai continuar, tá? Então aí, obviamente, né, esse aqui tem alguns exercícios, né, para que você possa fazer aí na sua casa. Isso aqui é relacionado a tempo, tá? Justamente esse exercício aqui ele é usado para tempo, tá bom? Então a gente vai pensar mais em tempo. Então, in September, horas, né? Quando que eu uso para horas? At 12 o'clock. Winter, como é no inverno, pode ser no período de 3 meses, né? Então a gente vai usar in, tá bom? Easter Monday é o dia exato, então eu vou usar on. 4th of July, né? Pra quem não sabe, o 4th of July, a gente comemora o dia da independência dos Estados Unidos, né? Então, como é o dia específico, on, né? Christmas, esse Christmas aqui, a gente não vai usar on, tá? Muita gente já deve ter pensado em colocar o on, mas a gente não vai usar o on, tá? A gente vai usar o at. Por quê? Porque Christmas é o Natal, né? E o Natal a gente sabe que a gente comemora sempre na meia-noite do dia 24 para o dia 25. Então, por isso que já é considerado como que já tem uma hora certa para isso acontecer, né? Então, é meia-noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro, tudo bem? Tuesday, né? On.
The weekend é o final de semana, então novamente, on. My birthday, dia específico, novamente, on, né? No final de semana, no finalzinho da semana, então on the end of the week. Tudo bem? Acho que ficou bem fácil essa parte, né? E aí, pessoal, a gente vai entrar na parte do past continuous, né? O past continuous, ele é muito parecido com o present continuous, que nós já conversamos sobre, né? Nós já vimos sobre ele, né? E esse past continuous, ele é para falar de uma coisa, de uma ação que estava acontecendo no passado, né? Que estava em andamento no passado, tudo bem? Olha lá os exemplos que a gente tem, ó. She was working yesterday. Então, ela estava trabalhando ontem, né? I was playing on the weekend. Eu estava jogando no final de semana, né? They were talking at the restaurant. Então, eles estavam conversando no restaurante. She was eating pancakes the last time I met her. Né? Ela estava comendo panquecas na última vez que eu encontrei ela, né? E they were playing Call of Duty, né? Call of Duty é o nome do jogo, tá? Call of Duty. Ele estava jogando Call of Duty, né? Call of Duty. E assim por diante, tá? Então aí vocês percebem que é bem facinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês a estrutura para que vocês possam lembrar, tá bom? Na negativa, né? Na negativa, I was not sleeping. She was not working yesterday. Então percebam, a gente tem a mesma frase aqui, ó, só que a gente só vai colocar o not depois do verbo to be, tá? It was not raining there, né? Não estava chovendo lá. They were not studying for the test. Então, eles não estavam estudando para a prova, né? We were not sleeping when the storm started. Então, nós não estávamos dormindo quando a tempestade aconteceu. Então, você pode perceber que é bem parecido, só que somente acrescenta o not. Uma coisa que é legal vocês saberem, né, é que a gente tem a possibilidade também de juntar, né? Então, a gente pode juntar, por exemplo, o was com not. Vou juntar aqui no meu notepad. Olha lá, deixa eu apagar isso aqui. Olha lá. Was com o not, a gente vai colocar o wasn't. Olha lá. Wasn't, tá? E were com o not, nós vamos colocar o weren't. Opa! Weren't. Tudo bem? Então é assim que fica, tá? Was not, wasn't. Were not, weren't. Cuidado com a pronúncia, tá? Também, porque tem muitos alunos que acabam falando where, tá? Where. Se você falar where, você está falando essa palavra aqui, ó, de, que significa, né, onde, tá? Where é onde. Were é estava, né? Were é o passado do verbo to be. Tranquilo? Tá? Então, toma cuidado com isso, tá bom? Depois, a gente tem aqui, né, a parte interrogativa, né? Was he, were you, was it raining there? Então, eu vou passar pra vocês, se vocês quiserem tirar um print aí, fiquem à vontade, tá bom? Pra pegar essas informações aí, testar, né? Tenta colocar, fazer algumas frases, né? Eu vou passar pra vocês as estruturas. Seria interessante vocês tentarem fazer algumas frases aí, por conta de vocês mesmos, falando o que aconteceu, uma coisa que estava acontecendo no passado, né? Coloca no seu caderno para ver se você entendeu, né, totalmente tudo que está sendo passado, né? Tudo que foi passado na aula, tá bom? Depois a gente tem as structures, ó. Então, as structures nós vamos usar o subject, o sujeito da frase, o passado do verbo to be, o verb, né, com ing e o complemento, tá? Depois, na negativa, nós temos aí, né, a mesma coisa, só que com not, aqui no meio, tá? E nós temos aí na interrogativa a inversão do verbo to be com o subject, ok? Então, esse aqui é bem facinho, gente, bem facinho mesmo, tá? Então, esses são como diz, as estruturas, tá?
E a gente tem alguns exercíciozinhos para vocês fazerem, então se vocês quiserem aí tirar um print, né, tentarem fazer na sua casa, tira um printzão aí, tenta fazer. Eu vou mostrar para vocês, então tira também o print das respostas, para que vocês corrijam depois, tá bom? Ó, então se vocês quiserem tirar um print aí, tira esse print e aí a gente prossegue, tá? Olha lá. Essas são as respostas, ó. She was playing, they were swimming. Então, tenta fazer essa atividade na sua casa, né? Para que você possa depois tirar todas as dúvidas e ver se você entendeu, tá bom? Bom, vou passar aqui o slide, tira um printzão aí e aí a gente continua, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, a gente vai falar um pouquinho sobre Simple Past. Tá? Agora a gente vai falar sobre Simple Past, tá? Então, nesse comecinho, até a metade da apostila, nós vamos falar sobre o passado. Então, nessa apostila nós trazemos tanto o Past Continuous, deixa eu anotar aqui, ó, Past Continuous, quanto o Simple Past, tá? O Simple Past, pessoal, ele é muito fácil, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, vou pegar uma apresentação bem bacana aqui pra vocês. Olha lá. Simple Past, pessoal, basicamente, então a gente tem aqui Past Continuous para falar de uma ação que estava ocorrendo no passado, né? Então, uma situação lá no passado. E aí a gente tem o Simple Past para falar de uma ação que ocorreu no passado, tá? Uma ação que começou e finalizou lá no passado, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, para vocês visualizarem, ó. Então a gente tem aqui as nossas rules, as nossas... deixa eu pegar aqui uma apresentação melhorzinha. Olha só. Esse Simple Past também, a gente pode utilizar ele quando a gente quiser falar de contar algum conto, né, alguma história que aconteceu com a gente vai usar o Simple Past, tá? Alguma situação que aconteceu na nossa vida, enfim. Então a gente sempre vai usar esse tempo verbal aí para falar, né, sobre o ocorrido, tá? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Quando o PowerPoint me permitir, eu mostro, tá bom? Olha só. Mas ele é muito utilizado, tá? Olha lá. Pronto. Olha aqui. Eu já vou entrar com as rules, com as regrinhas, tá? Porque isso aqui é o mais importante, né? Para que vocês possam lembrar na hora de fazer a frase, tá? Então, a primeira regrinha que a gente vai pensar, né, em colocar é essa aqui, tá? Essa aqui, todos os verbos em inglês, a gente tem dois tipos de verbos em inglês. Nós temos os regulares e nós temos os irregulares, tá bom? Os regulares são aqueles que a gente sabe que seguem uma regra. Os irregulares são aqueles que a gente vai precisar seguir uma tabela, né? Ele tem a sua própria regra, por isso que a gente chama de irregular. Cada verbinho vai ficar de uma forma diferente, tá bom? Olha só, a primeira regra que nós temos aqui dos verbos regulares, ó, regular, nós temos os verbinhos que terminam com CVC, tá? CVC. O que acontece, né? Então, deixa eu passar, depois eu passo esse aqui, deixa eu vir para esse aqui é melhorzinho. Olha lá, todos os verbos terminados em E, depois eu volto naquele slide, tá? Todos os verbos terminados em E, nós vamos colocar o Dzinho no final, para que fique sempre ED no final. Então, hope, a gente fica hoped. Change, changed. Like, liked. Behave, behaved. Lie, lied. Live, lived. Love, loved. Cuidado, a gente não fala love, tá? A gente fala love, tá? Love, ok? Arrive, arrived. Invite, invited. Snore, snored, tá? Então é assim que fica. Então terminou em E, coloca um Dzinho no final.
bom? Depois, agora sim, a gente vai para a regrinha do CVC, tá? O que é esse CVC? Né? Não é a agência de viagens que eu estou falando aqui, tá? CVC é consoante, vogal, consoante. Então, alguns verbos tem essa terminação. Consoante, vogal, consoante. Só que a gente tem duas regras para os verbos CVC. Uma regra para os verbos que terminam com CVC e a última sílaba tônica, e outras que não terminam com sílaba tônica, que é o caso desses verbos aqui, tá? Os verbos que não terminam com sílaba tônica. Ó, a sílaba tônica está aqui em negrito, tá vendo? Ó, listen, a gente não fala listen, a gente fala listen, listen. Então, less é a sílaba mais forte, é a sílaba que a gente pronuncia com mais força, tá? Aqui, ó, develop, 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 né? O V e o E, né? É onde tem aquela sílaba tônica, né? Onde fica a sílaba tônica, né? A gente não fala open, a gente fala open, open. Então a gente tem uma sílaba mais forte aí com a letra O. E assim por diante, tá? Então o que a gente faz? Quando termina em CVC, e essa mesma CVC que não é tônica, a gente vai colocar somente o ED no final. Tudo bem? Ah, teacher, mas e se terminar com CVC e também for tônica essa última sílaba? O que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Essas aqui, ó. Tá? Então, olha esse aqui. Esse aqui é o stop. Tá vendo? Stop. Stop é a sílaba tônica. Então, a gente vai dobrar a última letra e colocar um EDzinho no final. Tá bom? Permit. Permitted. Né? A gente vai dobrar o Tzinho e vai colocar um ED. Sempre coloque um ED no final nos verbos regulares, tá bom? Verbo regular sempre tem um EDzinho, tá? Deixa eu ver se aqui seu... Occur, occur, occurred, né? Então, rob, robbed, admit, admitted, prefer, preferred, omit, omitted e assim por diante, tá? Então, só para vocês visualizarem, tá bom? Melhor aí, tá? Então, a gente vai usar sempre dessa forma. Então, stop, a gente vai colocar, dobrar a última letra e colocar o EDzinho no final. Tá bom? Bom, depois, o que a gente tem? Né? Todos os verbos terminados em L, tá? Travel, rival, também são CVC. E aí, automaticamente, a gente vai dobrar a última letra e colocar o ED no final. Tá bom? Sempre vai ser assim. Tá? Depois os verbinhos que terminam com Y, né? E aí, mas antes do Y eu tenho uma consoante, o que eu vou fazer? Eu vou tirar este Y aqui no meio e vou colocar um IED. Igual a gente fazia lá no Simple Present, tá bom? E aí depois eu tenho uma outra situação, né? Que é quando termina em Y e aí eu tenho uma vogal antes. A gente mantém o Y e coloca o ED no final. Alright? Tranquilo? Bom, e aí a gente tem os irregular verbs, né? Essas são as regrinhas dos verbos regulares, tá? São só essas. E aí depois a gente tem os verbos irregulares, né? E para isso a gente vai precisar da tabela, exatamente, né? Então na prova, na nossa avaliação, vocês vão poder conferir com a tabela, tudo certinho, tá? Porque eu não vou pedir para vocês decorarem verbos, porque nem eu decorei, então... é meio injusto isso. Mas, vocês precisam ter essa tabelinha para que vocês possam começar a acostumar. Então, esses verbos que eu coloquei aqui são todos verbos que a gente acaba utilizando ele de uma maneira ou outra, né? São verbos que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Então, do, fazer, né? Nós falamos quase todo dia, comprar, né? O que a gente compra, né? Bought, né? Então, buy, bought, né? Drive, drove, né? Dirigir, né? Você dirige todos os dias. Então, drive, I drove, né? Eat, que você come, né? Eat, eu como. Ate, o que eu comi, tá? Cuidado, não é até que fala, é ate, tá? Feel, né? Sentir, o que você sente? I felt, eu sentia, e assim por diante, tá? Get, né? O que você consegue, né? O que você conseguiu, I got, né? Give,
que você entrega, né? O que você dá para uma outra pessoa. Então, você gave, né? Você deu para alguém. Ah, do é go, né? E went, né? Ir, eu fui, né? Have, eu tenho, eu tinha, né? O have e o had, e assim por diante. Tudo bem? Nossas structures, só para vocês visualizarem melhor, ó. Para vocês lembrarem aí, então a gente tem sujeito, passado, complemento, tá bom? Olha lá. Então, no caso aqui, quando a gente vai usar como did na frase, nós não precisamos colocar o verbo no passado. Ou seja, essa tabelinha de verbos irregulares, deixa eu voltar aqui, nós só vamos utilizar ela no afirmativo. Porque na interrogativa e na negativa nós temos o did, então nós vamos utilizar essa parte aqui, ó, do infinitive, right? Vamos lá, vou passar aqui, então, passando aqui para vocês, tá? Então, did, toda vez que eu tenho did na frase, eu tenho o verbo no infinitivo. Tá? Se vocês quiserem tirar um print, fiquem à vontade. Para nós avançar aí um pouquinho mais, tá bom? Bom, depois que a gente falou de passado, né? Nós falamos um pouquinho sobre a construção de texto, né? Lá na unidade 7, da unidade 3 até a unidade 6, a gente vai falar sobre passado, tá? E aí, na unidade 7, nós vamos falar um pouquinho sobre a construção de texto, né? Como é que a gente vai construir um texto? Construir a gente vai falar sobre connectives, né? Sobre as palavrinhas, né, que a gente usa para conectar as ideias que nós temos dentro de um texto. Tudo bem? Ó, na unidade 7, né? Então, na unidade 7 vai falar sobre os connectives. A gente também pode encontrar isso na internet como linking words, tá? Linking words são palavras que eu utilizo para estabelecer a conexão entre conceitos, ideias, palavras e de uma mesma frase ou de frases distintas, né? Então, olha lá, a gente tem a introduction, né? São os utilizados, né, para introduction, tudo bem? Então a gente tem first of all, to begin with, in the first place, first. Então isso aqui a gente vai usar para começar um parágrafo, para começar uma linha de pensamento, tá? Depois a gente tem o sequencing, que são aquelas palavrinhas para ir dando continuidade no texto. Então, after that, minutes later, then, besides, furthermore, moreover, né? Isso aqui são tudo situações conectivas, né, que eu posso utilizar para dar continuidade na minha frase, né? Depois, se eu quiser falar de razão de alguma coisa, né? Então, eu uso because, que é o porquê de resposta, né? Since, due to, because of, e assim por diante, tá? Depois eu tenho aí, né, o de contrast, né? Quando eu quero contrastar ideias. Eu tenho duas ideias distintas e eu quero estabelecer uma relação entre essas duas ideias. Então eu tenho but, however, instead of, meanwhile, nonetheless, nevertheless, otherwise, and still, tá? Então eu tenho todas essas palavrinhas aí que eu posso colocar nessas duas ideias, né? Comparar essas duas ideias, tá bom? E para fechar, a gente tem a conclusion, né? Conclusão, né? Indicar algum fio, né, da sua explanação, de toda a sua explicação, de todas as suas sua ideia, né, dentro de um texto. Então a gente tem after all, at last, finally, to summarize e to sum up, tá? A gente tem essas palavrinhas. Tem várias outras, tá? Eu coloquei aqui as principais, as que mais a gente consegue encontrar, para que você possa escrever bem o seu texto, né? Que da mesma forma que a gente tem que escrever textos no português, né, para algum lugar, a gente também vai precisar fazer isso em inglês, né? Principalmente se você tem essa vontade, por exemplo, de trabalhar fora do país, né? Toda vez que você quer trabalhar fora do país, é importante que você tenha um exame, um certificado de proficiência para que você consiga aí atestar o seu nível de inglês internacionalmente. Tá bom? Então, se você procura aí fazer algum exame de proficiência, né? Eu sei que alguns alunos aí buscam esse certificado.
Então é importante que você saiba sobre isso também, para que você, uma hora ou outra, dentro da prova, né, do seu exame de proficiência, você vai precisar utilizar alguma dessas palavras para escrever o seu texto de uma maneira mais abrangente, que você, mais bem escrito, vai ficar mais bem escrito, vamos dizer assim, vai ficar melhor o seu texto, tá bom? Bom, isso aqui tem na sua apostila, tá? É um exemplo, né, na practice de um conto, né, de alguma história que aconteceu, né? E aí ele vai falando, né? Você pode perceber aqui que a gente tem vários conectivos, né? Então a gente tem once, a gente tem after a few minutes, a gente tem finally. Então assim, a gente tem várias coisas, né? Então várias, e vocês podem perceber, né, que está tudo no passado. Ó, a gente tem o was, a gente tem o heard, a gente tem continued, e assim, at first, né, o conectivo. Então vocês podem perceber aí que toda vez que a gente for contar alguma coisa, escrever alguma história, a gente vai contar isso no passado, tá bom? Bom, se vocês quiserem, né, aqui tem alguns contos, ó, alguns outros exemplos que eu geralmente gosto de passar em sala de aula, né, pra gente analisar melhor. Não é o caso na sala de hoje, mas se vocês quiserem tirar um print, eu vou passando aqui, e aí vocês tentarem entender o que quer dizer. São contos de terror, tá? Já vou logo avisando que eu gosto de terror. E aí, são contos para que vocês possam aí visualizar melhor tanto os conectivos quanto o uso da gramática do Simple Past e do Present Continuous dentro desses textos, tá? Então, tem esse aqui primeiro, ó, tem esse aqui, there's someone under the bed, tem alguém, tipo, embaixo da cama, então é bem curtinho, ó, você viu que não tem quase nada, né? Então, the ghost at home, então são 3 contos aí, 3 textos aí para que você possa visualizar aí, tá bom? Bom, avançando um pouquinho mais, a gente tem aí, eu vou pegar a nossa apostila para mostrar para vocês, tá? Olha lá. Então, avançando um pouquinho mais com a nossa aula, a gente tem o uso do use it to. Vou usar por aqui agora. Olha lá. Do use it to. Então, a gente tem aí já na unidade 8, tá? Na página 28 da nossa apostila, a gente vai falar sobre past habits, tá? São hábitos passados, coisa que você costumava fazer, mas que agora você não faz mais, né? Por exemplo, I used to live on the seaside. Eu costumava morar no litoral, né? Um exemplo. When I was little, né? Quando eu era menor, quando eu era pequeno, né? I used to study 8 hours a day. Né? Eu costumava estudar 8 horas por dia. Né? E assim por diante. Então, coisas que você costumava fazer, coisas que agora você não faz mais, tá? Então aí você tem o use it to, tá bom? Aqui a gente tem um vocabuláriozinho, né? Nós falamos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai colocando aqui no chat aqui e a gente vai conversando, tá? Bom, eu fiz um vídeo, tá lá no YouTube, sobre isso aqui, tá bom? Sobre falar sobre problemas, tá? Tá um vídeo bem bacana lá, de advice, de problemas, tá bom? Eu coloquei todas as situações aqui lá no vídeo, tá bom? Então tá bem facinho, isso aqui é mais para vocês aprenderem essas frases aqui, ó, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, ó, tem a review para vocês fazerem, obviamente, tá? O que eu quero mostrar para vocês, que vai ser bastante cobrado, é a parte do obligations and strong necessities. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre verbos modais, tá? Então, quais são os verbos modais que nós temos? Isso eu vou resumir, então, toda essa parte aqui da apostila, tá? Da unidade 10 até a unidade, deixa eu ver aqui, da unidade 10 até a unidade 14, mais ou menos. Tá? Vou pegar aqui meu notepad para mostrar para vocês, ó. Então, quando eu falo de modal verbs, são verbos que eu tenho ali são verbos que seguem a própria regra. Então, por exemplo, eu tenho o have to,
eu tenho must, eu tenho should, eu tenho could, eu tenho o may, eu tenho might, may, might, have to, must, should, e eu tenho o will e o would. Opa, o meu não. Will, e eu tenho o would. Tá? Esses são os verbos modais que nós temos. Tá bom? Deixa eu ver. Could, should, you can. Faltou can só. Tá? Esses são os verbos modais. Tá bom? O have to, eu vou falar sobre strong necessities. O que é esse strong necessities? Sobre necessidades fortes, por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que correr atrás daquilo, eu tenho que fazer alguma coisa, é uma necessidade muito forte que você tem de fazer aquilo, tá? O must, eu vou falar sobre obligations, ou, claro, né, quando estiver na negativa, eu vou falar sobre prohibition, tudo bem? Should, eu vou falar sobre advice, tá? Sobre advice. Could, eu vou falar também sobre advice. Advices, mas eu também posso usar ele para possibilidades. Possibilities. Tá? O may eu vou usar para permission. O might eu vou usar para probabilities. Tá? Probabilities. Will eu vou usar para future. E would eu vou usar para condições. Condition, ou eu posso usar também para offers. Tá bom? Quando eu quero oferecer alguma coisa. You can, eu vou usar para permission. Vou usar para abilities. E eu também vou usar para permission, mas de uma maneira mais informal. Tudo bem? Então, esse é o uso dos verbos modais. Tá bom? É onde eu vou usar para cada um desses. Tá? Então, a estrutura de frase não tem muito o que falar, porque ele é muito parecido. Vocês já viram isso na apostila durante as aulas. Então, é bem parecido com os outros. Então, é tudo parecido, a única coisa que muda é o verbo, né? O verbo modal que você vai usar, né? E a estrutura, né? A forma, para que você vai usar, né? Basicamente, o que ele faz com o verbo? Ele vai modificar o significado daquele verbo, né? Então, ele vai dar um sentido a mais para aquela sua frase, tá bom? É isso que serve o verbo modal, tá? E é para isso que a gente vai utilizar ele, tá bom? Bom, aí depois a gente tem aqui a parte do, a gente viu, né, possibilities, né, a gente falou um pouquinho, tem tudo aqui na nossa apostila, tá? Aí tem o shall, né? O shall, ele não é muito utilizado, tá? Mas basicamente, o que ele vai mostrar, né? O que ele vai falar? Ele vai falar sobre ações futuras, então ele vai substituir o will, a frase com will do simple future, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre promessas, né? Promisings, né? E nós vamos falar também sobre predestination, né? Quando a gente vai prever alguma coisa, tá bom? Então, basicamente aí, a gente tem o shall, que, na minha opinião, para alguém que trabalha na área, enfim, o shall não é muito utilizado, tá? Ele está começando a cair em desuso, mas é importante que você saiba. O shall, ele é a mesma coisa do will, tá? Do will, tá bom? Na semana passada eu falei um pouquinho sobre ele, tá bom? Eu dei aí 6 formas de utilizar o will, então, lá na última aula, só você pegar ali, lá eu descrevi bastante, né? A gente falou bastante sobre ele, então, as 6 formas de utilizar o will. Eu coloquei lá tudo certinho para vocês que vocês possam ver, visualizar melhor. Tranquilo, pessoal? Bom, de review que eu tinha para passar era isso, basicamente, tá? A nossa avaliação vai
ocorrer com base nisso aqui, tá? Então, estuda as unidades da apostila, cada unidade vai falar de cada um desses aqui, então faça os exercícios que estão na apostila, faça uma review que está no final da nossa apostila, tá? E aí você vai conseguir fazer a atividade super tranquilinho, não é nada muito complicado, tá bom? E nós vamos seguindo, né, com o nosso módulo aqui, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês precisarem de alguma coisa, obviamente, gente, entre em contato comigo, né? Eu sou nos grupos de WhatsApp de Tatuapé e Osasco, então se vocês tiverem alguma dúvida aí, eu estou à disposição, tá bom, pessoal? Então, por hoje, o que eu tinha era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Bye!